difícil para aplicar os conselhos dos meus sobrinhos. Isso mesmo, Jéssica, também aplica em todo mundo. Tenho dois de 2 anos. Oi, Adriana, seja bem-vinda. Gente, hoje mesmo eu estava na casa da minha sogra, né? E fui almoçar lá. E. Ah, deu certo! Boa noite, pessoal do Face! Ah, nós estamos aqui hoje, a live é o que fazer para não focar nos maus comportamentos dos seus filhos. E esse foi o que vocês mais votaram. Eu gosto desse tema também. Então a gente está aqui para conversar sobre isso, tá bom? Então, contando para vocês que hoje eu fui almoçar na minha sogra, aí meu sobrinho neto. Eu já tenho um segundo sobrinho neto, gente. Depois eu postei para vocês verem. E aí meu sobrinho neto tava lá cheio das gracinhas, né? E a gente foi chupar picolé e ele não queria ir tomar banho, porque virou uma lambreca de picolé e ele tem só 3 aninhos. E a mãe dele, que já fez o curso comigo, né? Já aprendeu várias coisas, já utiliza, já disse, né? Tia Hanna, já melhorei, já melhoramos e tudo mais. Mesmo assim, é aquela história, às vezes a gente ainda erra. Aí ela pega e chama ele e ele nem dá atenção, nem tchum, fica lá com a gente. E aí ela pega e vira pra ele: se você não vir agora, eu vou embora. A gente vai embora agora. Aquelas ameaças, né? Que pai e mãe faz. E aí ele pega e e nem deu um aviso, não tava nenhum. Aí eu virei pra ele e falei assim: José Luiz, você quer ir tomar banho lá no tanque, correndo ou pulando? Você decide. Menina, ele saiu igual um foguete. Aí eu só fiquei olhando pra ela com aquela cara assim, ó. Eu já te ensinei isso. Aí depois ela, ai, tia Hanna, às vezes eu fico nervosa. Me perca. Eu falei, olha, respira fundo, se concentra, porque quando a gente dá os comandos certos, a criança tem a tendência a atender. Então é isso. Então, foi muito bom. E às vezes a gente fica assim, a criança custosa, a criança dá um monte de rótulos para criança, mas na verdade é que a gente não está usando, né, os recursos e as habilidades que a gente já tem, que a gente já aprendeu, né? E por isso que a gente está aqui hoje, para falar dessas habilidades, desses recursos. Olá, pessoal que está chegando agora, sejam bem-vindos. Meu nome é Hanna, para quem não me conhece. Eu sou psicóloga, né, infantil, sou especialista em famílias, educadora parental e trabalho também com terapia energética corporal. Então, acaba assim, que tudo que a gente estuda, a gente vai agregando e vai... Eu falo assim que o meu consultório é um laboratório. E lá tudo o que eu leio que faz sentido para mim, eu aplico para ver, né, se a gente consegue, se é viável ou não. Então, e a gente vai aprendendo. E a casa da gente também é um laboratório. Então, vocês podem fazer da casa de vocês um laboratório. Escutem, leiam, aprendam as coisas, usem o que faz sentido, pratiquem em casa e vai selecionando aquilo que adequa melhor a vocês e aquilo que não adequa. Você assinou? Deixa eu ver aqui. E um mais assisto. Ah, tá. Para aplicar nos meus sobrinhos, de pé em algum lugar. Me põe lá na palestra. Rafael! Rafael, acabou as vagas, gente. É sábado, nós vamos fazer um encontro lá na minha clínica. E aí, em 3 dias, lotou, as vagas estouraram. E o Rafael é um amigo meu do coração, Rafael. E, e aí, ele não fez a inscrição e perdeu. E agora vai ter que ser só a próxima vez. Por isso que quando eu postar algo, gente, corre lá. Já faz, porque quando a gente fala vagas limitadas, é real, são vagas limitadas mesmo. Peraí que eu vou pôr o celular para carregar. O celular começou a dar tilt também, gente. Avisando que a bateria está fraca. Ai, Rafael, de pé. Rafael, mas irá ter mais, eu espero que em breve a nossa proposta é de ter uma vez por mês. E aí nós vamos, e aí você faz rapidão, viu, gente? Vou postar aqui sempre, quem é de Goiânia, vem comigo. Ah, Bárbara, amiga, gente, as minhas amigas estão todas aqui, o povo meu conhecido, eu tô adorando. Ai, ai. Então, a nossa... Depois que a gente já conversou, todo mundo falou de filhos. Aliás, ninguém aqui tem 4 filhos, né? Como essa minha outra seguidora colocou, e as dificuldades delas com esses 4 filhos.
Mas cada filho é um filho diferente do outro, cada filho é um desafio, cada filho é um momento de vida diferente que nós nos encontramos. Então, por isso, assim, que muitas vezes a gente escuta falar assim, mas eu criei os filhos todos iguais, tudo com a mesma forma de educar, do mesmo jeito, mas a gente tem que levar em consideração que a gente pode até ter usado as mesmas habilidades, mas como era em tempos diferentes, em momentos diferentes de vida dos pais, isso acaba interferindo na forma de educar. E também quando é um primeiro filho, ele é ali sozinho, o segundo filho já tem um outro, o terceiro já tem mais dois. Então, entendem que são momentos diferentes, e até porque o primeiro filho, você tá ali, cru, né, sem saber o que fazer. Então, você treina com esse primeiro filho, aí o segundo filho você já é melhor, aí o filho já faz algumas coisas, você já sabe, algumas habilidades e tudo mais. O terceiro filho, você já tá craque. O quarto filho, né? Tira de letra, né? E é isso. Então, cada filho é cada filho. Então, o que nós vamos falar hoje é o que fazer para não focar nos maus comportamentos dos seus filhos. Hoje, não sei se vocês notaram, vou pôr o copo pra cá. Eu tô na minha casa, clínica fechada, mas como ontem eu não fiz live, né, eu disse que eu não seria possível para fazer a live ontem, e eu coloquei uma votação e um monte de gente votou que queria live. Eu falei, uau, beleza, bora lá fazer live. E cá estou eu hoje, aqui em casa, pra gente conversar sobre isso. Não sei se vocês já perceberam, assim, quanto nós, acho que a forma que a gente é criado, a nossa cultura interfere nisso, ou o nosso medo de errar. Olá, pessoal. Oi, Aratane. Oi, my baby. Oi, Aragão. Sejam bem-vindos. Então, não sei se é um medo, né, do erro, ou um medo, assim, nossa, quando a gente deixa o erro passar despercebido, ou não foca no erro, aquele erro vai acontecer várias vezes. Eu sei que acaba que a gente tem uma tendência, né? E um mau hábito de focar nos erros. Eu vou até compartilhar uma história engraçada aqui com vocês, porque uma vez eu estava no consultório com uma paciente, né? E aí eu tinha escovado o cabelo. E aí esses cabelinhos que vão nascendo aqui, eles ficam arrepiados. E então a gente lá, né, tudo, e na sessão, e ela pontuando algumas coisas, e eu pontuando, e parará, a gente na sessão, e de repente ela só tá assim. Só mexer a cabeça, dizia que sim, monossilábica. Aí, de repente, eu perguntei assim pra ela, o que houve? O que você tá sentindo? O que tá acontecendo? Aí ela, Hannah, eu não consigo prestar atenção em você. Eu tô só observando que o seu cabelo tá todo arrepiado. Ai, gente, eu não aguentei, não, eu ri tanto, né? Que o tanto de cabelo que eu tenho. Tudo liso, mas assim, alguns aqui só arrepiado, ela não conseguia ver o resto. Então, isso é só para vocês perceberem, e eu também me incluo nesse pacote, de quanto a gente é criado de uma forma a observar, focar os erros, né? E a gente tem essa tendência, esse mau hábito de focar nos erros. É como se a gente pegasse uma folha toda em branco, e ela tivesse um minúsculo pinguinho preto em algum lugar da folha. E aí, quando a gente olha para a folha em branco, a primeira coisa que a gente vê, quem adivinha? O pinguinho preto. E aí a gente esquece toda a imensidão do branco, né? Então, da mesma forma, nós fazemos isso com as pessoas que estão ao nosso redor, com nós mesmos e principalmente com nossos filhos. A gente vai lá e a criança às vezes vem mostrar, né? Olha aqui como eu pintei o meu desenho, como eu colori e tudo mais. Aí pintou o sapo de azul. Aí você diz, o sapo não é azul, o sapo é verde. Né? Então, você foi lá focar no erro. E aí, o que faz com a criança? A criança, ela fica impactada e ela também começa a focar mais nos erros. E você focar no erro da criança faz o quê? Faz ela se sentir ansiosa e com medo de errar. E aí, se ela tem medo de errar, ela se sente desestimulada e ela vai ficar paralisada, né? Ela vai deixar de fazer as coisas porque
eu posso errar. E errar não é bom. E errar é o ruim, né? E errar me causa uma sensação ruim. E eu tenho medo, porque eu quero acertar. Eu quero ser reconhecido, né? E aí a gente faz essas coisas e muitas vezes é de forma involuntária, inconsciente, pela forma que nós somos treinados a focar nos erros, a focar, a corrigir o tempo todo, né? O tempo todo você tá ali corrigindo, mas acaba que você prejudica a criança na capacidade dela, né? Na autoconfiança dela, de que ela é capaz. E aí você começa a treiná-la também, a focar só nos erros e a não ver o lado positivo das coisas, dela mesma, inclusive, inicialmente, né? E por isso que a gente tem uma tendência a nós mesmos olhar para nós e com isso também, de focar nos nossos erros, não ver as nossas possibilidades, né, os nossos acertos com satisfação, com alegria, porque às vezes uma pequena coisa que deu errado já é bem maior daquilo que deu certo. Igual, pintei o sapo todo, foi de azul, mas pintou todo. E tá tudo bem, pintou, né? E elogiar e encorajar essa criança. Nossa, mas que sapo bonito e tudo mais, né? Então, quando a gente corrige a criança constantemente, ela vai cada vez mais se congelando, né? Paralisando, do sentido de não tentar mais fazer as coisas, porque tentar é uma possibilidade de errar, e como o foco está no erro, eu não vou tá disposto a toda vez ser observado e ser visto o meu erro. Então, qual a primeira coisa que a gente deve fazer? A gente deve começar por nós e pelos nossos filhos a focar nos acertos, no que tem de positivo, no que tem de melhor, né? No que a criança traz pra gente como... porque muitas vezes ela vem com toda a alegria dela, com toda a satisfação, contar ou mostrar algo que fez, e a gente já vai corrigir. Então, ao invés de corrigir, fortaleça os aspectos positivos. Vamos supor, ela veio te mostrar que ela fez a tarefa, ao invés de você falar, nossa, essa palavra aqui tá errada. Ah, você devia ter escrito o seu nome com letra maiúscula. Comece a focar assim, nossa, você conseguiu responder certo, que legal, você deve estar orgulhoso de você. Olha como o seu A tá redondinho, né? Por quê? Porque a criança vai se sentir encorajada e estimulada a tentar de novo. E quanto mais a gente tenta e quanto mais nós fazemos algo, a tendência é o quê? Que a gente melhore, não é? Por isso que a gente está aqui todo dia, conversando, aprendendo, buscando uns com os outros, porque a gente está aprendendo, né, algo. Hanna, nunca mais vou errar, não. Mas a questão é que tem até um livro muito legal, indicação de livro para vocês, que se chama Coragem de Ser Imperfeito, que é para a gente reconhecer e concordar com os erros. Olha, eu errei, tá tudo certo, né? Eu posso errar. E aí, concordando com o erro, eu posso olhar para ele e dizer, como que eu posso fazer isso de uma forma melhor ou de uma forma que isso não aconteça, né? Como que eu posso fazer isso? E aí a gente pode, inclusive, ajudar a criança nesse processo. Se ela vem, né? Se você encoraja, se você der os pontos positivos, e aí de repente você fala assim, ah, mas e esse aqui? O que você acha? Como poderia ser? Ou muitas vezes a criança também, ela percebe que errou. E ela vem, às vezes, até, assim, magoada ou ressentida. Ah, eu borrei a minha tarefa. Ou, eu pintei a tarefa da cor errada, e aí às vezes a gente fala, nossa, mas você é desastrado demais, você não prestou atenção que era para pintar dessa cor, você não deve fazer assim, nossa, que cabeça de vento, né? Você é desatento, dar rótulos para a criança, você dizer,
olhar as coisas positivas. Não, mas isso aqui ficou muito bom, isso aqui ficou legal, isso aqui ficou excelente, você deve estar orgulhoso de ter conseguido fazer esse ser dessa forma, ou de ter conseguido realizar isso. E aí você diz, então, já que você está falando sobre isso, como que a gente pode fazer para solucionar isso, né? E ajudar a criança a solucionar. Não é trazer a solução para ela, porque a gente tem uma tendência de corrigir o outro já dando a solução. E isso não favorece o desenvolvimento saudável da criança, não. Porque o que a gente quer? Que a gente quer desenvolver nela autoconfiança, né? Ela se sentir autoconfiante. E para ela se sentir autoconfiante, a gente precisa confiar na criança, confiar na capacidade que ela tem de dar conta, de conseguir por ela mesma. E aí a gente pode ajudá-la a conseguir resolver, né, a questão, a dificuldade ou o desafio que ela estiver tendo ali. E ajudando ela, você pode, inclusive, propor que ela tente novamente. Tentar novamente para ela perceber que ela consegue superar aquele erro. E não ficar paralisada naquilo, né? Não ficar paralisada naquela situação. Vamos supor, às vezes acontece que a criança vai pintar de canetinha e pinta a mesa, né? Ou vai usar tinta e pinta a mesa e pinta o chão. Muitas vezes a criança, ela se sente mal por isso, ela vem triste, chateada, e nós vamos só com a nossa bronca, né? Nossa, você fez, olha o que você fez, você bagunçou tudo, você pintou as coisas, e a gente nem olha primeiro para o desenho, para a arte, ou para o que ela estava fazendo, reconhece aquilo e dizer, tá, mas e aí? Eu tô entendendo que você tá triste e chateado porque você fez isso, mas como que você pode fazer agora? O que você pode fazer? E aí ela vai te dando possibilidades. Ah, com a próxima vez que eu for pintar, eu vou espalhar mais folhas. Aconteceu isso no meu consultório. A gente usa muita tinta e um dia pintamos a mesa, a parede, o chão. Meu paciente pintou. E aí depois eu disse para ele, nossa, pintou, e agora? Eu falei, o que a gente pode fazer? Ele, vamos pegar um pano pra gente limpar. E a gente pegou pano, papel, e ele me ajudou. E aí ele disse para mim, de livre e espontânea vontade, da próxima vez, tia Hanna, a gente coloca papel na mesa toda. Então ele, por ele mesmo, ele achou a solução para o problema. E é isso que a gente precisa permitir, né, nas crianças. Então, quando você fala assim, o que fazer ao invés de focar, para não poder focar no mau comportamento, não focar nos erros ou no mau comportamento da criança. Vamos supor, a criança tá subindo na mesa. Em vez de você ficar, desce daí, né? Corrigindo a criança o tempo todo, ou olhando o mau comportamento da criança o tempo todo, traz para elas perguntas. E traz para ela, ao invés de você mandar, desce daí, o que a gente faz quando a gente está à mesa? Ou a mesa serve para quê? Entende? Para a gente não focar só nos erros, focar só nos maus comportamentos da criança, só no que ela não consegue fazer. Só né, corrigindo a criança o tempo todo ou esperando dela algo que ela não tem, que é a perfeição. Inclusive, nenhum de nós temos isso, né? Não somos perfeitos. E eu costumo dizer assim, que uma grande liberdade é quando a gente concorda e aceita que somos imperfeitos. Então, a gente não precisa ficar buscando a perfeição. Quando a gente não concorda com isso, a gente causa um desgaste muito grande emocional na gente buscando ser perfeitos, né? Então, outra coisa que a gente precisa fazer é separar, né, o erro da criança, de quem faz. Né, o mau comportamento de quem faz, porque normalmente a gente cria rótulos, igual eu disse, né, seu desastrado, seu cabeça de vento, né, como é que, tem um outro também, que meu marido sempre derruba, ele e uma das minhas sobrinhas, derruba o copo com algum líquido na mesa,
palavreado que o pessoal sempre chama eles. Você é muito trapalhão, você é muito atrapalhado. Então, a gente cria rótulos, quando a gente foca nos maus comportamentos, que aí as crianças, elas assumem para elas mesmas. Inclusive adultos. O meu esposo, ele mesmo fala assim, não, eu sou atrapalhado, sabe? E ele mesmo assumiu esse rótulo. E o que que acontece? Ele não, sabe, não se propõe a agir, né, de uma forma que vai mudar isso. Porque, não, se eu sou atrapalhada, é natural eu derrubar o copo, eu derrubar a comida, eu derrubar as coisas, tá tudo bem. Então, quando a gente tira esse foco dos maus comportamentos, tira esse foco de corrigir a criança, mas permitir que ela aprenda, que ela resolva os próprios desafios dela, ela vai conseguir entrar num processo mais saudável, vai conseguir focar mais nas coisas positivas e não vai passar a vida acreditando que ela é atrapalhada, que ela é uma cabeça de vento. E aí limitando ela no ser humano incrível que ela pode ser. Porque se eu acho que eu sou atrapalhada, então sempre se eu derrubar as coisas, se as coisas caírem, tudo tá tudo bem. Eu não vou focar assim, nossa, eu vou prestar mais atenção. Quando eu passar aqui, eu não vou balançar tanto, porque se eu balançar, eu vou esbarrar em alguma coisa, vai cair, vai quebrar, né? Vai cair, vai estragar. Eu não vou, porque, eu sou atrapalhada mesmo, se eu esbarrei, tá tudo certo. E não é isso que a gente quer para as crianças. A gente quer que elas desenvolvam habilidades que vão prepará-las para a vida, que vão ajudá-las a focar no que é positivo, que vão encorajá-las a tentar, que elas vão se sentir estimuladas e confiantes em quem elas são. E no processo delas, né? Elas vão estar construindo quem elas são, mas de uma forma saudável, de uma forma melhor, focando no que é melhor para elas, focando no que é positivo. Quando a gente confia na criança, quando a gente confia na capacidade dela, elas também passam a confiar e acreditar em si mesma. E é isso que a gente precisa fazer. Em vez de focar no mau comportamento, no que é pior, foque nas coisas positivas, confie na capacidade da criança, encoraje e estimule. E aí você vai ver filhos preparados para a vida, crianças desenvolvendo de forma saudável, brilhantes, porque nós somos seres incríveis, como eu costumo dizer, de capacidade inigualável. E aí a gente precisa curar isso, porque muitos adultos que eu atendo têm feridas de ter chamado, burro, você é burro, porque, tipo, eu não conseguia fazer, eu fazia a conta de mais, de menos, de multiplicação, mas dividir eu era ruim. Aí, quando eu era ruim na conta de dividir, né, meu pai, ou minha mãe, ou meu irmão me chamava de burro. Então, eu passei a acreditar. E aí, eu não acredito que eu sou burro ou ruim só em dividir. Eu começo a estender isso para minha vida toda e começo a focar que realmente eu sou uma pessoa que não dá conta das coisas. Oi, Mari, sua linda. Gente, essa é uma das minhas sobrinhas. Só que essa já tá maior que eu. Essa já é grandona. Vi nascer, bebê bonito. Mas agora emociona já. Não é mais bebê, não. Viu? Então, pessoal, é isso. É isso que eu tinha para falar hoje sobre não focar nos maus comportamentos. Até porque para gente nós termos adultos mais saudáveis no futuro. Quem chegou agora, quem não viu tudo, que assista depois. Oi, Paola, seja bem-vinda! Que assista depois, vai estar lá, a live disponível para quem precisar. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda direct, a gente conversa, né? Comecem a treinar essa questão que eu tô falando. Quando vocês olharem, a primeira coisa que você bater o olho vai ser no erro, no mau comportamento, respire fundo, solte o ar pela boca, se conecte com você mesmo e busque olhar aquilo que você achou mais legal, né, naquela situação.
tanto em você mesmo, quanto nas outras pessoas, quanto nos seus filhos. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes a gente, igual, a gente se veste ou tá tão bonita, né? Se prepara e tudo, aí você chega em algum lugar, você encontra uma pessoa que fala assim: nossa, você viu que seu cabelo tá arrepiado? Igual minha paciente, sabe? O resto tá tão bom. Por que você tá vendo só meu cabelo arrepiado? Né? E aí é tanto que a gente fica mal também, tanto que a gente fica assim, ruim com a gente mesmo. E aí você começa a pensar, gente, e o meu filho? E todo dia eu falo para ele, né? Que eu corrijo, que eu olho o erro, que eu tô ali pontuando sempre, né? Não grita, não pula, em vez de eu falar assim, fica calado, né? Caminhe, não fique em pé, sente. Gente, são coisas diferentes, são comandos diferentes que o cérebro entende diferente. E o mau comportamento é dessa forma. Comando diferente. Se você está lá focado no mau comportamento da criança, você está dando comandos para o cérebro de que é daquele jeito. E ele vai se comportar daquela forma. E se você está focado no comportamento, no bom comportamento, o cérebro também vai focar no bom comportamento. Então, vamos aprender para cuidar melhor de nós mesmos, né? Então, comece a olhar para você, em vez de olhar no espelho e ver tantas coisas negativas, fazer tantas críticas a você mesmo, comece a olhar e ver as coisas positivas, fazer elogios, encorajar você mesmo, né? Ainda é hora de curar essas feridas. E assim você também vai conseguir fazer com as pessoas que estão ao redor e principalmente com seus filhos. Então, essa é a dica de hoje. Tá bom? Espero ter ajudado. Quem chegou agora, gente, é um prazer. Oi, Luciana, seja bem-vinda. É um prazer ter vocês aqui hoje, mais nessa live. Então, a gente encontra na próxima terça, tá bom? 8 horas da noite. Como eu disse, Amanda, beijo. Amém, Luciana. Ai, ai. Gente, a Luciana é uma psicóloga que trabalha lá na clínica e ela ensina educação financeira para adultos, para crianças. Tem um material bem legal. Depois vocês vão lá conhecer o Insta dela. Muito, muito legal. Então, beijo! Fui! Quem não viu, assista. Vai ficar no Stories até amanhã, essa live. E as outras lives estão postadas no YouTube, Hanna Costa. Tem algumas que eu ainda não liberei, mas vou liberar. Testei o do banho pulando como canguru e deu super certo. E Amanda, que legal, eu fico contente de saber disso, viu? Já virei canguru, leão. Teve uma outra colega minha, que ela diz assim, que ela fala, abre a boca, como leão. Aí a criança, na hora de escovar os dentes, né? E, gente, a gente vai aprendendo novas habilidades. Igual eu falei, é um laboratório a casa de vocês. E a gente vai testando aqui, testando ali. O que for melhor, eu vou adequando. Olha, vocês compartilhem comigo, porque eu aprendo muito, muito, muito com vocês. E quando vocês compartilham, igual tanta gente nova tá aqui no Insta agora, tá compartilhando suas histórias, suas experiências. Quando vocês compartilham, eu aprendo, eu uso. Se vocês me dão dicas, eu testo no consultório, falo, será que é? Testo com as minhas sobrinhas, testo de todas as formas. E dá certo algumas vezes, outras vezes não dá. Outras vezes a gente tem que tentar mais de uma vez, né? Porque se é um treinamento, precisa ser contínuo, a gente precisa tentar. A criança, muitas vezes, as primeiras vezes que você muda o comportamento com ela vai ter uma tendência a resistir, porque ela está acostumada com algo daquele jeito, então ela quer que você aja da mesma forma. Hanna, até mesmo quando eu gritava, quando eu punia, sim, né? Tem onde você gritava quando você punia, a criança procurava isso. Então, a mudança é um treinamento. O nosso cérebro, só para vocês terem noção, eu sou fascinada pelo cérebro. O nosso cérebro, durante 25 dias, você repetindo a mesma coisa ou tendo uma rotina, durante 25 dias, vamos supor, eu resolvi fazer uma atividade física segunda, terça e quarta, no horário das 11, igual eu faço segunda, terça e quarta no horário das 11. Se durante 25 dias eu repetir
essa atividade, após 25 dias, meu cérebro, ele entende esse comando como uma rotina. E aí, naquele horário, naquele dia, você já vai ter uma sensação de que está faltando algo, que você faria tal coisa. Então, é muito legal. O que a gente precisa é aquilo que eu sempre digo. 3 coisas: persistência, paciência e treino. E vamos que vamos, gente. Foi ótimo estar aqui com vocês hoje. E nos vemos aqui nos posts. E nos vemos no YouTube, no meu site, né, no Facebook. E também na próxima terça-feira, ao vivo. Tá bom? Foi ótimo. Beijos, até!